Vamos lá, vamos lá. Hoje vamos estudar o que significa assimetria e curtose. Coeficiente de assimetria, coeficiente de curtose, beleza? Assimetria e curtose. Bom, vamos apagar aqui. Vamos começar com assimetria. O que é isso? Assimetria. O que é isso em estatística, tá? Assimetria. Vamos supor que eu tivesse esses valores aqui. 1, 2, 2, 2, tá? Tivesse esses valores aqui. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tá? 4, 4, 4 e 5. Tivesse esses valores aí, tá bom? Beleza? É montar um gráfico. Montar um gráfico. Tá? Aqui o 1, 2, 3, opa. Aqui o 1, aqui o 3. Vou tentar montar uma escalinha aqui, 3. Aqui eu botei com 3, 6, 7, 8. Beleza. Ok. Vamos lá. Aqui fazer um gráfico em barras. Nós já estudamos gráficos, gráfico em barra. Aqui é o 1, ó, número 1 aparece uma vez. O número 2 aparece 3 vezes, tá vendo? Até aqui, o número 2 aparece 3 vezes. Aqui, ó. Número 2 aqui aparece 3 vezes. Número 3 aparece 8 vezes. Tá? Essa coluna aqui representa o número 1, essa aqui é o número 2, essa aqui é o número 3. Tá? O número 4 aparece 3 vezes. O número 5 aparece uma vez. Ok? Então aqui, ó. Essa barrinha aqui representa o número 1, que aparece uma vez. Aqui é a frequência, né? Frequência que eles aparecem, Fzinho de nessa frequência. Número 2 aparece 3 vezes. Número 3 aparece 8 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número 4 aparece 3 vezes. Número 5 aparece uma vez. Beleza? As frequências que cada número aparece. Gente, se você olhar aqui, traçar um espelho aqui, como se esse pontilhado fosse um espelho, o lado direito é igual ao lado esquerdo. É um gráfico simétrico, né? São valores que obedecem uma simetria. Note que esse retângulo tem o mesmo tamanho desse, tamanho 1. Esse retângulo tem o mesmo tamanho desse, que é tamanho 3. E esse aqui é o retângulo do meio, tamanho 8, né? Representa como se representasse o espelho. O lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Nós temos uma simetria. Uma simetria. Beleza? Então aqui a distribuição seria simétrica. A distribuição de números seria simétrica. Uma distribuição de valores simétrica, beleza? Uma distribuição de números simétrica. Se você desenhar um gráfico, você visualiza bem isso. Isso aqui são os valores, né? São os valores. Agora, vamos supor que eu tivesse outros números. Aí não interessam os números, tá? Aqui eu fiz o exemplo simétrico para você ver. Então tem uns valores aqui quaisquer. Valores quaisquer e suas respectivas frequências. De tal maneira que desse esse tipo de gráfico aqui assim, ó. Esse tipo de gráfico aqui assim. Se você pegar a maior frequência, a sua referência é sempre a maior frequência. Os valores que têm maior frequência, tá? Que seria o retângulo maior no seu gráfico, lá no seu histograma, no seu gráfico. Pegar o maior, a maior frequência, você pode ver que esse lado direito está assimétrico em relação ao lado esquerdo. Não é assimétrico. Tem mais retângulos aqui do lado direito do que o lado esquerdo. Ou seja, existe uma simetria à direita. É uma simetria à direita. Poderia ser o contrário, né? Poderiam ter mais retângulos desse lado esquerdo aqui, ó. Né? Desse lado esquerdo aqui.
vez que nesse lado aqui tem mais concentração de retângulo do lado esquerdo do que o lado direito, gerando uma assimetria esquerda. Uma assimetria esquerda. Ou negativa. E aqui a simetria à direita ou positiva que a gente chama. É o positivo que a gente chama. Beleza? Aqui não. Mesma quantidade de retângulos à direita e à esquerda. Aqui não. Tem mais concentração de retângulos à esquerda, à direita. Aqui tem mais concentração de retângulos à esquerda, gerando assimetrias à esquerda ou à direita. Beleza? Esses números aqui fornecendo uma simetria. Poderia ter outros valores que fornecessem esse tipo de gráfico, essa simetria à direita ou à esquerda. Ok? Aí vai depender dos números. Meu exemplo foi de uma simetria. Tá? Mas aí... Beleza? Então aqui são os valores. São os números que você vai colocar aqui no eixo horizontal. E aqui no eixo vertical as frequências respectivas, igual eu fiz aqui. Tá bom? Eu poderia ter um rol de números que gerasse uma simetria direita ou uma simetria esquerda. Tá? Então isso que é a simetria. São números que estão organizados de uma maneira que formem esses diagramas aqui, simétricos ou não. Note que aqui, ó, a gente pode até fazer uma curva assim, ó. Uma simetria. A simetria à direita, ó, vem aqui, vem uma cauda grande aqui à direita, tá vendo? E à esquerda, uma cauda grande à esquerda, e aqui um tipo de gráfico simétrico, um tipo de gráfico com assimetria à direita, uma longa cauda à direita, um tipo de gráfico com assimetria à esquerda, uma longa cauda à esquerda, um tipo de gráfico simétrico, duas caudas iguaizinhas do lado direito e do lado esquerdo. Isso que é a assimetria. Agora, tem uns coeficientes de assimetria que medem isso, sem eu precisar desenhar gráficos. Beleza? Então vamos ver esses coeficientes de assimetria, tá? Mas primeiro vou continuar com esse exemplo aqui, vamos continuar com esses números aqui. 4, 4, 4, aqui era 5, né? 5. Vamos ver os quartis? Nós já tivemos aula de quartis, tá? Vamos ver essa distribuição aqui. Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Coloca 8 números para cá e 8 para cá. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O segundo quartil é a mediana. Lembra? Tivemos aula disso. De quartil, decil, percentil. Segundo quartil é a mediana, que no caso é 3. É a média aritmética dos dois números que estão mais ao centro. 3 mais 3 dividido por 2. Né? O segundo quartil. Quartis são 3 números que dividem uma série em 4 partes iguais. O outro quartil, o segundo quartil, é esse daqui, ó, que divide essa série aqui, 4 e 4. O segundo quartil está aqui. Estou dividindo essa série em 4 partes iguais. Entre 2 e 3, 2 mais 3, 5. Dividido por 2, 2,5. O terceiro quartil está exatamente aqui, entre 3 e o 4. É o terceiro quartil. 3 mais 4, 7. Dividido por 2, 3,5. Então, dividir a série em 4 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, quartis são 3 números. Primeiro quartil, perdão. Quartis são 3 números que dividem uma série em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Sendo que o segundo quartil é a mediana. Beleza? Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou fazer o seguinte. Pega o terceiro quartil, subtrai do primeiro. Tá? Terceiro quartil subtrai do primeiro. E subtrai do segundo quartil menos o primeiro. Vamos ver o que vai dar? Essa conta aqui, vamos lá. Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. 3,5 menos 2,5. Quanto é que vai dar? Meio, né? Menos Q2 menos Q1. Q2 menos Q1. 3 menos 2,5 dá meio. Menos meio menos meio dá zero. O que eu quero dizer com isso? Que isso daqui é um medidor de assimetria, tá? É um medidor de assimetria. Toda vez que eu tiver terceiro quartil menos o segundo quartil menos o primeiro, tá? Se isso daqui for igual a zero, se essa conta for maior que zero, ou se essa conta for menor que zero, nós vamos chegar a 3 conclusões. Se for igual a zero, nós temos uma simetria, que é o caso. Esses números aqui não deu aquele histograma simétrico? Né? Deu zero, tá vendo? Simetria. Se essa conta for positiva, nós vamos ter uma simetria à direita. A simetria à direita, isso mesmo, a simetria à direita ou positivo.
Se essa conta é negativa, nós temos uma assimetria à esquerda, ou negativo. Então aqui é a simetria contra os quartis, tá? Isso aqui é um medidor de assimetria. Se for igual a zero, a curva é simétrica. Então nós temos uma simetria simétrica, né? Que foi esse nosso exemplo. Esses números deram uma simetria, lembra? O diagrama, lado direito igual ao lado esquerdo, realmente deu zero. Se desse positivo, a simetria à direita. Se desse negativo, a simetria à esquerda. Então, fazendo essa continha, se você tiver vários números, calcular os quartis e fizer essa conta, você vai ver se a curva se a distribuição é simétrica ou não. Beleza? Tudo bem? Por exemplo, mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse esses números aqui. Vamos supor que a sua prova desse assim. Nós temos uma distribuição de valores da maneira que o primeiro quartil seja 4, o segundo quartil, vamos botar quanto? O segundo quartil 6 e o terceiro quartil 10. Pronto. Então nós temos uma série de valores com esses 3 quartis. A distribuição de números vai ser o quê? Q3 menos Q2, ó. 10 menos 6 menos Q2 menos Q1. 6 menos 4. 4 menos 2, 2. Opa, positivo, então seria uma assimetria à direita. Se eu tiver um grupo de números de tal maneira que o primeiro quartil é 4, o segundo 6, que é a mediana, e o terceiro 10, nós teremos uma assimetria à direita ou positiva. Beleza? Ok? Então essa é a primeira medida, primeira maneira de ver o coeficiente de assimetria. A assimetria, melhor dizendo. Então vamos lá. Primeira maneira é essa. Primeira maneira de ver é essa daqui. Q3 menos Q2 menos Q1 menos Q3. Tá? Opa, Q2 menos Q1. Q2 menos Q1. Ok? Então essa é a primeira maneira, como já falei, igual a zero simétrica, positiva é a simetria direita, igual a zero, vamos botar aqui, igual a zero, positiva ou negativa, né? A conta é simétrica, assimetria à direita ou assimetria à esquerda. Bom, nós temos o caso 2, que é o primeiro coeficiente de assimetria de Pearson. Primeiro coeficiente de assimetria de Pearson. Tem aí no seu material, primeiro coeficiente de assimetria de Pearson, que é dado por essa expressão matemática daqui. É a média aritmética menos a moda dividido pelo desvio padrão. Média aritmética menos a moda dividido pelo desvio padrão. Tá? Primeiro coeficiente de assimetria de Pearson. Beleza? Nós temos o segundo coeficiente de assimetria de Pearson, que vamos chamar de A2. Segundo coeficiente de assimetria de Pearson. Tá? Que é dado por 3 vezes a média aritmética menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Chamamos de desvio padrão de S, mas pode ser esse símbolo aqui também, tanto faz. Tá? Para desvio padrão, dividido pelo desvio padrão. A mesma coisa. Se eles forem iguais a zero, simétrica. Se eles ambos forem positivos, a simetria é à direita. Então, se eles forem negativos, a simetria é à esquerda. Beleza? Mesma coisa que aqui. Ambos zero, simétrica. Ambos positivos, a simetria direita. Ambos negativos, a simetria esquerda. Tá? Ok? Terceiro, comparando média aritmética, mediana e moda. Se a média aritmética de uma série de valores for igual à mediana, que for igual à moda, nós chamamos uma distribuição simétrica. Por isso que aqui, se a média for igual à moda, a diferença dá zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Média menos a mediana daria zero, se eles forem simétricos. Então, o A2 daria zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Se por acaso a média aritmética for maior que a mediana e for maior que a moda, ou média aritmética é menor que a mediana, é menor que a moda, aqui nós teremos uma assimetria. Nesse caso daqui, positivo à direita, e nesse caso daqui, assimetria negativa à esquerda. Você está no seu material escrito aí direitinho.
tá bom? Nós temos o coeficiente quartílico de assimetria. Coeficiente quartílico de assimetria. O numerador é esse cara aqui. O numerador é esse carinha aqui, tá? A diferença é que vai ser dividido por Q3 menos Q1. É o coeficiente quartílico de assimetria. A mesma coisa. Se ele for igual a zero, assimétrica. Se for positivo, é a simetria direita. Se for negativo, a simetria esquerda. Beleza? E nós temos o coeficiente de assimetria. Coeficiente de assimetria. Tá? Coeficiente de assimetria. Nós já estudamos momentos. Momento em relação à média. O coeficiente de assimetria é o momento de ordem 3 em relação à média, dividido pelo desvio padrão ao cubo. Desvio padrão ao cubo. Tá? M3 é o momento de ordem 3 em relação à média aritmética. Já estudamos momentos. Então é um somatório dos valores menos a média aritmética elevada ao cubo dividido por N, pelo total de valores. Ok? Mesma coisa, igual a zero, simétrica, positivo, a simetria direita, negativo, a simetria esquerda. E esse aqui é o desvio padrão elevado ao cubo. Então, em prova, ele te dá números e pede para você calcular qualquer um desses 5 coeficientes de assimetria. Ele pode pedir. Tá? Ele pode pedir qualquer um desses coeficientes de assimetria e pedir para você classificar a simetria direita ou à esquerda. Ok? Beleza? Show de bola? Então, isso aqui é a simetria e seus coeficientes. É questão de conta. Beleza? Então, fechamos a simetria. É mais aplicação de fórmula essa parte, tá? Sinceramente, mais aplicação de fórmula. Não tem muito o que fazer, não. Mais aplicação de fórmula. Curtose. O que é a curtose? Vamos supor que eu tivesse um gráfico assim. Aqui são as frequências, aqui são os valores. Tivesse aqui assim, histogramas assim, ó. Agora eu tenho esse outro gráfico aqui, aqui a frequência. Não interessa os valores, tá? Tem números aí quaisquer, não interessa os números. Beleza? Valores. Curtose tem a ver com o grau de achatamento da sua curva, né? Do seu gráfico. O grau de achatamento do seu gráfico. Esse gráfico aqui, esses histogramas, parece que levou uma martelada. Pá! Né? Estão bem achatadinhos. Esse daqui mais ou menos. E esse daqui tem um pico, uma frequência altíssima, não está nem um pouco achatado. Esse gráfico aqui que está no meio é chamado de mesocúrtica. Mesocúrtica. Esse daqui, platicúrtica. E esse daqui, leptocúrtica. Para memorizar, meso está no meio. Platicúrtica parece um platôzinho, uma planície, ó, pequenininho, uma planície, pequenininho. Leptocúrtico, lepto, letra L, ó, grandão, L, leptocúrtico, letra L, grandão. Tem um pico de frequência, tá? Então, curtose é o grau de achatamento de uma curva. Platicúrtica, baixo achatamento, né? Melhor dizendo, alto achatamento, platô, planície, né? Ok? Baixa curtose. Leptocúrtica, ó, bem achatado, baixa curtose. Pouco achatado, alta curtose. Curtose meio a meio aí, mesocúrtica. Não é nem alta nem baixa, tá? Baixa curtose, alta curtose, média curtose. Beleza? Como é que a gente calcula isso daí? Como é que a gente calcula o grau de achatamento de uma curva? Tá? O grau de achatamento de uma curva. Está muito achatado, não está? Basicamente tem dois coeficientes de curtose que você vai estudar. O coeficiente de curtose, tá? o
ou coeficiente de momento de curtose, que é A4, M4 dividido pelo desvio padrão elevado à quarta, parecido com o coeficiente de assimetria, né? O que é M4? É o momento em relação à média de quarta ordem. É a soma de xi menos x barra elevado à quarta sobre n. Beleza? Ora, esse A4, esse coeficiente de curtose, pode dar 3, ele pode dar maior que 3 ou pode dar menor que 3. Se ele der exatamente 3, você está com o caso de mesocúrtica. Mesocúrtica. Se der maior que 3, é platicúrtica. Se der menor que 3, leptocúrtica. Ok? Igual a 3, mesocúrtica. Menor que 3, melhor dizendo, maior que 3, leptocúrtica. Desculpa, está trocado aqui. Leptocúrtica. Maior que 3, leptocúrtica. Alta curtose, leptocúrtica. E menor que 3, mesocúrtica. Só inverter aqui. Platicúrtica. Beleza? Igual a 3 meso. Maior que 3, ó, maior que 3, maior lepto, grandão. Menor que 3, está baixinho, platicúrtica. Ok? Ok? E você tem o coeficiente percentílico de curtose, que nós vamos chamar de K. Nós já estamos percentil. O numerador é terceiro quartil menos o primeiro, e o denominador dele vai ser 2 vezes o percentil 90 menos o percentil, décimo percentil, percentil 10. Esse K aqui, ele pode ser igual a 0,263, ele pode ser maior que 0,263, ou ele pode ser menor que 0,263. Se for igual, a distribuição de valores é mesocúrtica. Se for maior, a distribuição é platicúrtica. Se for menor, a distribuição é leptocúrtica. Cuidado que aqui é invertido, né? Esse coeficiente, se for maior que 3, é lepto. Já esse daqui, se for maior que 0,263, é plat. Esse daqui, se for menor que 3, é platicúrtica. Esse daqui, se for menor que 0,263, é leptocúrtica. Então, cuidado que inverte. Se aqui é mais é lepto, aqui é mais é plat. Aqui menos é plat, aqui menos é lepto. Tá? Porque são fórmulas diferentes, mas estão expressando a mesma coisa. Se você pega uma série de valores, que é leptocúrtica, por exemplo, e calcula esse coeficiente, vai dar um A4 menor que 3. Se você pegar uma distribuição de valores leptocúrtica e calcular esse coeficiente, vai dar esse cara aqui menor que 0,263. Não tem como você pegar uma distribuição leptocúrtica, esse cara dá maior que 3 e esse maior que 0,263. Não tem como. São duas fórmulas que calculam a mesma coisa, mas com números diferentes. Então, você, de novo, pegou uma distribuição de valores leptocúrtica, achou um A4 igual a 7. Beleza, é leptocúrtica. Se você, quero usar essa fórmula aqui para testar, pode usar. Vai dar um K menor que 0,263. Sei lá, achou um K igual a 0,15. Leptocúrtica. Então tem que bater certinho. Beleza? Você tem uma distribuição que é mesocúrtica. Mesocúrtica. Tá, ela é mesocúrtica. Se você usar essa fórmula, o A4 vai dar exatamente 3 e o K vai dar exatamente 0,263. Tá? Então são fórmulas que dizem a mesma coisa. Show de bola? Então beleza, gente. Inserção de coeficientes de curtose e assimetria é basicamente questão de... é treino. É jogar os números e fazer cálculos. A prova vai te perguntar qual é o coeficiente de curtose, de momento de curtose. Qual é o coeficiente de percentílico de curtose. Você vai ter que fazer a conta. Vai ter que calcular aqui, pega o xi, subtrai da média, leva a 4, divide pelo total de valores, calcula o desvio padrão. Lembrando aqui que desvio padrão elevado à quarta potência, né? Nada mais é do que produto de variâncias, né? Desvio padrão elevado à quarta é a variância vezes variância. Ou seja, você não precisa calcular o desvio padrão. É a variância vezes variância. Né? Porque às vezes você tem uma variância, por exemplo, igual a 7.
Pô, aí como é que você vai calcular o desvio padrão? Raiz quadrada de 7? Fica complicado, né? Raiz quadrada de 7? Vai levar a quarta? Não. Variância vezes variância. Então 7 vezes 7, 49, é a mesma coisa que o desvio padrão elevado à quarta. Tá? Então atenção com esse cara aqui. É variância vezes variância. Vai tirar a raiz quadrada para calcular o desvio padrão, coisa nenhuma. Tá bom? Então atenção com esse denominador aí. Beleza? Show de bola? Então é isso aí, gente. Isso era o que eu queria falar sobre a simetria e curtose. E vamos seguindo.